A gente vai para a Síria. Vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim e eu quero tomar alguns minutos com vocês para pontuar alguns dos últimos desenvolvimentos no solo, bem como aquilo que deve vir com o legado deixado pela família Assad, num país que vive um momento que, enquanto livra-se de uma tirania de 5 décadas, tem ainda muita incerteza sobre o seu futuro. E a gente começa com fotografias que, no melhor tom do jornalismo, parecem captar a essência do momento. Vocês veem ao meu lado uma imagem de Hafez al-Assad, ou melhor, de seu túmulo. Ele que, desde a década de 70, governou o país até sua morte em 2000. Era o pai de Bashar al-Assad. A imagem ao meu lado mostra seu túmulo queimando. Rebeldes profanaram seu mausoléu, tiraram o túmulo de lá e, bom, vocês estão vendo as imagens, atearam fogo. Numa imagem mesmo simbólica, a gente vê um soldado rebelde caminhando com as costas para Hafez al-Assad, dando o tom. Um governo que prossegue para uma incerteza. Agora, há já um primeiro-ministro interino e em março de 2025 a gente deve ver o estabelecimento da configuração institucional de uma nova Síria. Pelo menos é o que se discute até o momento. A outra imagem, essa é também do pai de Bashar al-Assad, o mesmo homem cujo cadáver queima nesse caixão. É a estátua dele derrubada. E a gente viu isso como uma tendência pela Síria. Em Damasco, as estátuas de Hafez al-Assad sendo derrubadas, sendo vandalizadas. Eu vou prosseguir com vocês pelas seguintes notícias, conforme a gente tenta entender um pouco mais do que acontece agora e de qual é o legado que resta. Primeiro, quem controla o quê e quem são os grupos que disputam o governo agora na Síria. O principal deles, essa é a matéria do Epoch Times americano, pontuando a lista. O principal deles é o HTS, um grupo cujo nome, traduzido do árabe para o português, significa Organização para a Libertação do Levante. Levante é a região compreendida por Síria, Jordânia, Israel, Palestina e alguns outros territórios da região. Enquanto o Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, é o principal grupo, aquele que avançou sobre Damasco e cujos representantes têm conversado com a imprensa internacional de forma mais veemente, há alguns outros players no cenário. Um deles, por exemplo, é o Exército Nacional Sírio, que é diferente do Exército Sírio Árabe, que era o de Bashar al-Assad. Essa é uma organização formada por desertores do exército do regime. Era conhecido originalmente como Exército Sírio Livre, e chegou a ser apoiado pelas Forças Armadas da Turquia, que também tem muito interesse na Síria. E ele agora controla uma parte grande de território ao norte da Síria, em paralelo à fronteira turca. Claro, os turcos temem pelo estabelecimento de uma força separatista perto de seu terreno, porque os curdos, uma minoria etno-religiosa da região, postula já há tempos um território para si próprio, para chamar de seu, o que envolveria sedição em uma parte da Síria, em uma parte da Turquia e em uma parte do Iraque para a formação de um Kurdistão. Para Recep Tayyip Erdogan e o governo em Astana, o governo turco, isso não é de interesse. E há mesmo um grupo terrorista turco, o Partido dos Trabalhadores Turcos, sem nenhuma relação, claro, à organização homônima brasileira, mas uma organização terrorista chamada o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que já atuou com terrorismo, então, nessa fronteira no Oriente Médio. A gente tem ainda as Forças Democráticas da Síria, que também tem uma minoria curda aí, é um grupo que também trabalha e já teve alguns laços com organizações terroristas. E é um grupo de preocupação da Turquia. Por fim, a gente precisa falar do Estado Islâmico. Ainda há remanescentes dessa organização, que vocês vão lembrar. Entre 2013 e 2019, mas de forma mais pronunciada em 2015, avançou sobre o Oriente Médio de forma tremenda. E é também uma questão preocupante, conforme não há clareza sobre o quão extremista pode ser um novo governo. Enquanto o HTS, o principal grupo, tem sim laços à Al-Qaeda no passado, eles tomaram, em especial desde 2016, uma roupagem muito mais moderada. Apesar de seu líder ainda ser considerado um terrorista, e a organização também terrorista pelos Estados Unidos, mesmo com recompensa sobre a cabeça de informações que levem à captura do líder. Isso, como eu disse, é devido a laços anteriores, que vêm lá atrás, desde 2003, à Al-Qaeda. Esses são os players internamente, mas vale a pena a gente também tomar um momento para falar de interesse internacional na questão. E quem são os players que vêm à tona de forma mais ampla no cenário internacional? Por certo, a queda do regime de Bashar al-Assad era de amplo interesse israelense, não é de hoje. Também de interesse americano. Afinal, com o regime de Assad no poder,
o Irã conseguia formar o que Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, chamou de um arco de terror no Oriente Médio, uma ponte terrestre que se estendia do Irã até o mar Mediterrâneo. Mais importante mesmo do que o Mediterrâneo, até o Líbano, onde o Hezbollah, grupo terrorista patrocinado pelo Irã, tem suas bases. Essa ponte terrestre permitia essencialmente a distribuição de conselho militar, armamento e outras formas de apoio a grupos que causavam terror não só no Oriente Médio, mas mundo afora. Afinal, esse mesmo Hezbollah causou os maiores atentados da história da América Latina, Buenos Aires em 92 e na mesma cidade depois em 94, com centenas de vítimas. Então, claro, os maiores perdedores até o momento parecem ser os apoiadores de Assad. Rússia, também, que tem uma base naval na Síria e uma base aérea no país, e ainda o Irã. Esse sim, o principal derrotado no momento. Houve mesmo críticas vindo do ministro da Defesa do Irã de que, puxa, Assad poderia ter oferecido mais resistência. Mas quando o Irã tentou alguma movimentação em apoio, um avião que ia para lá deu meia volta, com medo de um eventual ataque israelense que impedisse apoio iraniano na situação. Ainda é nebuloso como isso se configura para potências ocidentais, Europa e Estados Unidos. A crise de refugiados afeta profundamente a União Europeia. E também o regime de Assad, esteve envolvido com crimes que afetavam a União Europeia. Eu vou chegar nisso em instantes, mas um deles é o tráfico de drogas. A coisa não é clara e Trump também ainda não assumiu. É um momento de incerteza em Washington. Mas ele, em um tweet, chegou a falar sobre não intervencionismo, que parece ser o tom do seu entorno, depois que Tulsi Gabbard e Robert Kennedy passaram a participar do movimento MAGA. A ver. Nesse contexto, vale a pena eu passar com vocês... separei esse mapa para dar o contexto, então vocês veem a ponte terrestre entre Irã, passando por Iraque, chegando à Síria e a fronteira no Líbano. Mais adiante, vem à tona, conforme se derruba o regime, como é comum com os regimes autoritários, uma vez que cai o tirano, vem à tona tudo aquilo que ocorreu no período. E eu quero passar com vocês por informação que vem agora à tona de tráfico de drogas. Parece que encontram-se depósitos de uma droga, um nome incomum aqui, na preparação para o programa, agora ela me escapa. A droga chama-se Captagon, chamado de primo pobre da cocaína, um derivado, então, do opioide, e agora são encontradas fábricas que poderiam ter laços ao regime. Falo poderia no contexto ainda da integridade jornalística, mas ao que tudo indica, e isso também é o que dizem as fontes locais no mundo árabe, tinham laços ao regime de Bashar al-Assad. A gente tem imagens aqui. Temos imagens? Vamos lá, temos imagens então. Vocês veem as imagens que circularam nas redes sociais. Essas são legendadas pela CNN americana em inglês, mas então são árabes passando por uma instalação onde fabricava-se a tal droga, o Captagon. O relatório que eu mostrava antes na tela, vocês veem agora novamente, é do Carnegie Endowment, um centro que pesquisa, esse é o centro o Carnegie Middle East Center, que pontua em um relatório como isso afetava profundamente não só a região, mas também além dela. Esse é um relatório que vem da União Europeia que evidenciava a participação do regime de Assad na produção da droga e na sua distribuição na Europa, como uma fonte de receita. Vale a pena eu ainda pontuar com vocês as imagens terríveis que vêm dos centros prisionais da Síria, conforme muitas pessoas vão agora libertando-se da prisão política, com relatos os mais terríveis de tortura e todo tipo de atrocidade no regime de Bashar al-Assad. Isso dá conta da gente entender um pouco mais sobre qual a situação. Essas são imagens de agências de notícias que acessaram as prisões. Vocês veem, então, algumas das imagens de dentro, conforme no dia 8 de dezembro as pessoas eram libertadas. Em particular, as atrocidades de um centro chamado Sainaia. Sainaia era a principal prisão política do regime, onde comenta-se todo tipo de tortura, coisa que perpassa a política e também o pleno autoritarismo das prisões arbitrárias. Fica então o registro, a gente segue monitorando a situação na Síria.